anos, né, Luísa, que ele acabou saindo, você, né, Matheus? Matheus Oliveira, hoje, né, já muito mais amadurecido, evidente, a gente vai amadurecendo, evoluindo a cada dia. É, Aí hoje seria inverso? Não, deveria ter ficado mais no Flamengo mesmo, ter conquistado um título, alguma coisa, mas porque eu falo isso, ô Matheus, porque Sim. às vezes a gente conversava assim, há alguns anos atrás, o filho do Bebeto, pô, tá jogando lá no esporte, tá jogando lá em Portugal, o filho do Bebeto, mas aquele jogou onde? Jogou no Flamengo, eu tô dizendo mais a gente aqui de São Claro. Paulo, por exemplo, né? Sim. É, faltou isso um pouco de você, por mais que você já explicou, só que agora amadurecido, faltou um pouco mais de ter ficado aqui no Brasil para realmente ficar Matheus Oliveira? Eu acho assim, é lógico que se você me pergunta, pô, Matheus, você queria ter ficado mais tempo no Flamengo? É lógico que eu vou dizer que sim, né? Porque, cara, eu cresci, eu vivi, eu nasci dentro do Flamengo praticamente, sabe? Assim, a minha mãe conheceu meu pai no Flamengo. Eu, quando nasci em 96, meu pai retorna ao Flamengo, eu ia nos treinos com ele. Então, assim, eu cheguei no Flamengo em 2004, no futsal, nunca troquei de clube, subi pro profissional no Flamengo. Então, cara, se você me perguntar, Matheus, você queria ter, pô, conquistado títulos, mais títulos, você queria ter jogado mais? Pô, a resposta vai ser sempre sim. Eu queria porque era um sonho meu pessoal. O meu sonho primeiro era poder me profissionalizar no clube onde eu fui formado, onde eu fui criado, que foi o clube que me deu todas as coisas. Então, é o que eu te falei, a resposta vai ser sempre sim. Só que, cara, a gente tem que entender também que eram outros tempos e o Flamengo, querendo ou não, era diferente. Quem estava ali dentro sabe que o Flamengo era diferente. O Flamengo sempre foi o Flamengo, Flamengo de Zico, de Andrade, de Adílio, sempre foi o Flamengo. Só que naquela altura o Flamengo era um clube desorganizado, assim, estruturalmente, financeiramente falando, estruturalmente também falando, era um clube desorganizado em termos de para pessoal da base. Era difícil, cara. Eu subi para o profissional, não é a mesma coisa que é hoje. Hoje um menino sobe pro profissional, tem uma estrutura, tem uma base, tem um lugar para ele ficar, alimentação. é, Hoje ele sobe, o Flamengo está brigando por títulos. Você entra sem pressão nenhuma, porque, quer dizer, sem pressão não, porque você está no Flamengo, é sempre uma pressão, mas imagina você entrar num jogo, tá 2-0 pro Flamengo, você entra ali no Maracanã lotado, todo mundo te apoiando. É diferente do que você entrar num jogo, por exemplo, dentro de casa, tomando 3-0, você entra no jogo, vai lá, tenta resolver aí. É difícil, cara. Não é todo mundo que consegue entrar no jogo, perdendo em casa e resolver a partida. Eu, em Ô, 2012, quando eu subo pro profissional, no Flamengo, em 2012, cara, tirando os jogos que eu joguei de titular, se eu não me engano, eu acho que posso dizer que 90% dos jogos que eu entrei, a gente estava perdendo de um ou mais gols de diferença, de dois ou mais gols de diferença. Então é difícil, pô. Eu tinha 17 anos, na época o Adrian, o Muralha também tava. Era difícil, cara. Era difícil pra gente, assim, de. É lógico que quando você é garoto, pô, tô subindo meu clube de coração. Eu não tô nem aí, velho. Eu vou querer ajudar meu clube, eu vou querer dar minha vida pelo meu clube, que foi o clube que me formou. Eu vou entrar, vou dar meu máximo, que era a minha mentalidade era essa, entendeu? Na época. Só que hoje, mais amadurecido, a gente consegue enxergar as coisas, né? Hoje é muito, não digo que é muito mais fácil, mas é muito mais propício para um atleta da base de 17, 18 anos que sobe ao profissional do Flamengo se dar bem é muito mais fácil. Olha quantos jogadores o Flamengo revelou nos últimos anos, entende? É por isso. O Flamengo é hoje um clube, assim, eu digo porque eu conheço bem o Flamengo e eu já tive aqui, graças a Deus, em bons clubes e jogamos às vezes fora de casa, a gente às vezes treina em outros CTs, né? Pô, hoje o Flamengo é nível Real Madrid em termos de centro de treinamento, cara. Entendeu? Hoje o Flamengo, se você entrar na minha época no Ninho do Urubu, se eu entro no Ninho do Urubu, eu não reconheço mais o Ninho do Urubu. Eu não sei onde mais eu tô, porque é completamente diferente, sabe? E isso é muito bacana assim, de ver, não só no Flamengo, mas como no futebol brasileiro, como tem crescido isso, porque isso revela mais jogadores. Todo jogador quer estar num clube que te dê uma estrutura, que te dê. A parte financeira, assim, isso é lógico que todo jogador quer ganhar bem, mas acho que para um garoto de 17, 16 anos, ele tem que focar principalmente na formação, né? Nessa transição da base para o profissional. Mas na minha época, cara, era difícil de permanecer mais um tempo ali, porque havia muito essa comparação. O Flamengo realmente era difícil você ter essa transição da base profissional, era complicado. Então eu acho que na minha concepção assim voltando, né, no tempo, eu acho que eu fiz a escolha certa de ter vindo para cá, porque eu acho que era necessário.
principalmente separar isso do meu pai. Mas agora, se você me perguntar, pô, Matheus, você queria ter ficado mais tempo no Flamengo? Pô, obviamente eu vou te dizer que sim, porque eu saí ainda novo. Apesar de eu ter subido para o profissional com 17 anos, eu saí com 19 para 20. Então, não fiquei assim tanto tempo no profissional, entende? Foram ali 2, 3 anos. Então, eu acho que se você me pergunta, eu diria que sim. Diria que sim. Quem subiu você para o profissional? Qual foi o treinador? Joel Santana. Joel Santana, diretorzinho. Lisan É. César de Oliveira. Eu sou um Oh, cara que meu eu Deus. tenho uma gratidão enorme. Se eu estou hoje jogando futebol aqui em Portugal, me profissionalizei, eu devo muito ao Joel Santana, ao Zinho, que foram as pessoas que, que, que acreditaram em mim, que apostaram em mim, né? A minha estreia no profissional controlaria não foi com eles, foi com o Jaime na época, né? Que foi o treinador que puxou muitos garotos da base, mas quem me puxou mesmo para me manter no profissional que eu fiz o Campeonato Brasileiro foi Joel Santana, toda a comissão do Joel Santana, que sempre me receberam muito bem também, que foi Ronaldo Torres, que, pô, por coincidência, trabalhou com meu pai, cara, e era o nosso preparador físico da época, o Fera, que hoje é auxiliar do Renato Gaúcho, que é o Marcelo, e o Zinho, que pô, o Zinho é um cara que eu conheço desde que eu nasci, eu sou amigo das filhas dele, a minha esposa é amiga das filhas dele, eu tô sempre na casa dele quando eu tô de férias também, é um cara que eu tenho uma gratidão, assim, enorme, mas essas duas pessoas eu tenho uma gratidão enorme, cara. É. O Luizãozinho, que com certeza pegou o Matheus no colo, não pegou, não, Matheus? É verdade, cara. É por isso que eu falei, eu nasci É. praticamente ali com ele me pegando no colo, cara, e ver como é que são as coisas, né? Tipo, o cara me pegou no colo, me viu nascer e depois foi o responsável por estar ali na minha subida pro assim, realmente foi uma emoção muito grande assim dentro da minha casa, né, cara? Porque, pô, imagina pro meu pai que jogou com ele na Copa do Mundo, no Flamengo, em todo lugar, poder ver ele puxando o filho dele pro profissional, com o Joel Santana, que foi uma pessoa que ele trabalhou também, meu pai trabalhou com o Joel Santana também. Então, assim, foi muito bacana porque a gente pode dizer que a gente estava dentro de casa ali, né, cara? Isso foi muito bom para minha adaptação também no Flamengo. Você fez parte de uma geração que, como você falou, é tudo muito urgente, né, para o Flamengo. Os meninos da base subiam com uma pressão gigantesca, a torcida também não poupava muito e sempre queria mais, né? E eu acho que isso, até a geração ali do Vinícius Júnior, por exemplo, afetou um pouco pelo desenvolvimento, né? Hoje é diferente para os jogadores que sobem. Mas você acha que isso é um problema de formação no Brasil, assim, que os jogadores às vezes sofrem essa pressão muito cedo e às vezes não conseguem desenvolver totalmente até chegar no profissional? Cara, eu acho que melhorou muito isso, Luiz. Eu acho que melhorou muito isso, como eu estava falando no Brasil. Porque hoje, como os clubes estão mais estruturados, é mais fácil de você, como um atleta de 15, 16, 17 anos, poder crescer. Pô, hoje a gente vê, por exemplo, um Endrick com 16, 17 anos jogando no profissional e tendo todas as coisas por trás dele que são necessárias para um atleta, sabe? Então, assim, a tranquilidade hoje do atleta é só chegar dentro do campo e jogar, por um garoto que eu digo, né? É só entrar dentro de campo e jogar. Hoje em dia o garoto tem um psicólogo, hoje ele tem um nutricionista, hoje ele tem um preparador físico que acompanha ele, e isso faz toda a diferença. Na nossa época não tinha isso, a gente não tinha uma estrutura. Poxa, a gente treinava ali no CT do Ninho do Urubu, não é que eu esteja reclamando, mas são coisas que fazem diferença para um atleta, sabe? Para um garoto. Então, assim, não tinha as mesmas condições que a gente tinha. E você entrar no clube brigando por um rebaixamento, cara, a gente está falando de um Flamengo, um clube com a maior torcida do mundo. São 45 milhões e mais de torcedores. É difícil você ter uma pressão de um clube como o Flamengo, brigando para não cair, só que com a pressão 3 vezes maior por causa de conta do rebaixamento, que é um clube que nunca caiu, é muito complicado para um garoto de 17 anos. Você tem que ter uma mentalidade muito forte. Mas como eu falei, como a gente é garoto, a gente entra ali, a gente quer só jogar, a gente quer só ajudar o nosso clube, sabe? A gente não pensa muito nisso. Mas é realmente uma coisa que atrapalhou, acho que muitos garotos no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Brasil melhorou muito, assim, vou dizer quase 100% essas coisas, porque se você for ver, a gente está citando o Flamengo, porque foi um clube onde eu joguei, mas se você for pegar os outros clubes do Brasil, tem revelado muitos jogadores, cara. O Brasil tem muito jogador bom. O Brasil tem muito jogador bom. Não tem um lugar no mundo que tenha melhores jogadores surgindo do que o Brasil.
todo ano surge 3, 4 jogadores assim de nível de seleção brasileira, sabe? E com isso, com um clube estruturado, que tem essas coisas todas por trás, cara, a tendência é aumentar ainda mais, entendeu? Foi como mesmo você disse, Luiz, aqui, até ali a geração, acho que até um pouco antes ali do Paquetá, que o Paquetá é um pouco mais novo que o Vini, pô, o Paquetá, o Vini, eu vi eles criança, cara, eu vi eles criança, sabe? E me alegra de ver onde eles estão hoje, porque são garotos que têm um potencial absurdo, absurdo, que já todo mundo já conhece hoje em dia, né? Que já são atletas formados já, assim, mas até um pouco antes do Paquetá ali, ali é mais a geração 95, 96, eu sou 94, né? Ali o Flamengo começou a se estruturar, né? A pagar as dívidas, melhorar o centro de treinamento. Então, assim, essas coisas se nota, né? Você consegue ver a melhora de um clube. Pô, você vê hoje o Flamengo briga por todos os títulos. Hoje o Flamengo, se você for pegar hoje o elenco do Flamengo, são todos jogadores que já passaram por seleção. Então, assim, quem não quer jogar no Flamengo? Quem não quer, porra, você morar no Rio de Janeiro, receber bem, jogar no clube com a grandeza do Flamengo? Todo mundo vai querer isso. Se você tiver uma estrutura boa, as indicações vão ser sempre boas, sabe? Porque, querendo ou não, quando era a minha época, por exemplo, as pessoas iam contratar por exemplo, um gringo, um cara de fora. O gringo, quais indicações que ele iria ter do Flamengo? Era difícil do cara querer aceitar ir para o clube, porque eu lembro que teve histórias dessas na época, que não preciso nem entrar em detalhes, mas que as pessoas. E aí, como é que é? Pô, o cara fala, pô, não vem não, que não paga, 3 meses sem receber, não tem estrutura, sabe? É complicado, assim. Então, hoje, pô, o futebol brasileiro, eu posso dizer que quase 100% de melhor, que é muito bom para esses meninos que estão surgindo. A famosa frase, né, Luísa, do Vampeta, finge que paga e eu finjo que jogo, né? E assim vai, né, Matheus? E você disse, numas respostas atrás, sobre o CT do Flamengo, hoje no nível de CT Real Madrid. Eu não concordo com os companheiros jornalistas aqui do Brasil que falam assim: agora nenhum brasileiro vai ser campeão mundial. Né, de interclubes, não vai ser campeão, é difícil, o europeu é muito difícil, mas eu não concordo. Como você disse, para mim o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro e que pode sim competir com o futebol mundial, com a Europa, a Ásia, enfim, tem como, né? Na minha opinião. O Palmeiras é a mesma coisa. Tem o português, o Abel Ferreira, que depois eu quero entrar nessa questão de treinadores portugueses, que você está aí, você viveu, enfim. O Palmeiras também, o Palmeiras, eu acredito, teve próximo contra o Chelsea aí no 13 minutos da prorrogação, um pênalti, e o Palmeiras estava levando a decisão do Mundial para os pênaltis. E pênaltis, tudo pode acontecer. Enfim, você acredita que vai ser difícil um brasileiro, o último foi o Corinthians em 2012 contra o Chelsea, ser campeão mundial? Eu acho que, assim, como você mesmo disse, eu acho que tem condições sim de enfrentar de igual para igual os clubes europeus. Eu acho que ainda a vantagem para os clubes europeus ainda é maior do que o futebol brasileiro, mas assim, é uma partida. Quando chega na final, obviamente tem a semifinal, né? Mas quando chega na final, é uma partida única que tudo pode acontecer. Assim, nós vimos o Internacional há anos atrás enfrentar um Barcelona que tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Deco, Eto'o. Quem diria que o Inter ia ganhar do Barcelona, né? Então, assim, é lógico que eu ainda acho que não acho que poder econômico, jogadores do mundo todo, acho que isso ainda faz muita diferença. Nesse caso, o City, né, que é o atual campeão da Champions League, eu acho que realmente é um jogo muito difícil. No caso, se o Fluminense passar, né, para a final, né, porque a gente nunca pode também já citar a final sem passar pela semi, né? Mas assim, hoje o futebol, cara, assim, tá muito nivelado. É difícil você, por exemplo, hoje a gente for ver os últimos mundiais de clube, né? Alguns últimos, teve brasileiro que nem na final chegou, porque o futebol hoje é muito muito nivelado ali, sabe? São poucas coisas que fazem a diferença. É lógico que o futebol brasileiro você tem aquela toda reverência do jogador brasileiro, que isso faz a diferença, mas assim, já não é mais aquela discrepância muito grande de um time para o outro, entende? Então, assim, eu acho que os times brasileiros têm condições, sim, de ser campeão mundial. Eu acho que tem condições de enfrentar de igual para igual. Ainda acho que tem um pouco de vantagem ainda para os times europeus. Não todos, obviamente, né? Eu estou dizendo especificadamente do City, que é o atual campeão da Champions League, mas
Eu vejo sim potencial para poder bater de frente. Assim, por exemplo, você vê o Flamengo na época em 2019 que bateu de frente com o Liverpool, o Flamengo teve inúmeras chances de ganhar o jogo. E o Liverpool na época era um clube assim, na época não, o Liverpool é o Liverpool, né? Mas o time vinha jogando um futebol absurdo. E o Flamengo bateu de frente, podendo ganhar o jogo, assim, ganhou, perdeu na prorrogação, mas sofrido, né? Os próprios jogadores, eu vi depois da entrevista, os próprios jogadores do Liverpool dizendo, pô, a gente não esperava que o time do Flamengo fosse um time tão bom, sabe? Então, assim, eu acho que o futebol está muito nivelado hoje em dia e eu vejo condições sim de times brasileiros poderem conquistar um Mundial. Acho que se jogar aquilo que sabe, se não tiver medo de realmente enfrentar os clubes europeus de igual para igual, eu acho que tem condições sim de buscar esse título. Falando em clubes europeus, né? Em 2013 você chegou a encaminhar, acho que a ida para a Juventus, né? Mas a negociação teve um problema, você renovou com o Flamengo depois. Queria que você relembrasse um pouquinho o que aconteceu nessa época e se você acha que naquele momento acabou sendo a melhor decisão, porque depois você ficou mais 2 anos, acho que no Flamengo, né? E depois acabou saindo. Foi realmente assim, eu tinha 17 anos na época, eu tinha acabado de fazer meu primeiro ano como profissional no Flamengo em 2012, naquela altura, e eu lembro bem que eu fui convocado para o Sul-Americano com a seleção brasileira. Eu fui para o Sul-Americano e durante o Sul-Americano, meus empresários na época disseram que tinha essa proposta da Juventus. Eu falei assim: olha, eu quero que vocês resolvam, eu quero que seja o melhor para o Flamengo e para mim, mas agora eu estou focado no Sul-Americano e vocês se resolvam aí. Eu não quero falar de negociação agora, porque eu estou numa competição importante para mim, defendendo meu país. E resumindo a história, assim, eu volto ao Flamengo. Quando eu volto ao Flamengo, me apresento. Meus empresários na época disseram que o Flamengo tinha aceitado a proposta da Juventus, que era uma proposta de compra, né? E eu sempre deixei bem claro, eu quero que o Flamengo não saia, que ambas as partes saiam felizes, entende? E o que aconteceu foi que, na época, o Flamengo disse que aceitava a proposta, o presidente da Juventus, na época, assinou e mandou a proposta. Quando chegou a proposta, o Flamengo disse que não iria aceitar mais. Na época, trocou a presidência, era a Patrícia Amorim, trocou na época o Bandeira de Melo e o Valim, né, na época, só quem estava mais tomando a negociação era o Valim. E eu acho que faltando, sei lá, uma semana assim para a janela fechar, ele disse que não iria aceitar a proposta, por motivos até extracampo, né? Que em relação ao meu pai e tal, e coisas assim que eu não tinha nada a ver com o assunto, mas ele falou isso para mim. E assim, eu falei: olha, eu não quero saber do meu pai, você se resolva com ele, eu só quero saber da minha vida, que se você faça o que for melhor para ambas as partes, né? E foi um período complicado, assim, para mim, cara, porque eu estava numa transição ainda de garoto, de base profissional. Eles me afastaram, porque eu não sei, assim, de verdade, até hoje eu não entendo porque. Na verdade, eu entendo não, né? Na verdade, eu sei o porquê, né? Por causa essa briguinha, entre aspas, aí, que não tinha nada a ver comigo. E aí eles me afastaram, meio que por questão de pressão, né? Para poder pressionar. E eu falei: cara, eu só quero que seja o melhor feito para mim e para o Flamengo, entendeu? Eu sou muito grato ao clube, eu não quero que eu saia mal daqui pelas portas de fundo jamais, né? Eu lembro que, né, foi um período complicado para mim, porque na época saiu matéria dizendo: Matheus diz que nunca mais vai vestir a camisa do Flamengo. Isso foi uma completa mentira, só que infelizmente no Brasil uma mentira se torna verdade, as pessoas leem aquilo e acham que é verdade. Então foi um período muito complicado para mim, né, cara? Porque foi o meu período de transição ainda, porque eu quando subi em 2012 foi na metade do Brasileiro para frente, então ainda não tinha completado um ano, assim, sabe? E eu acabo por decidir renovar com o clube, renovo com o Flamengo e uma semana depois eles me botaram para treinar na base de novo, sabe? Me mandaram renovar e falaram assim: não, renova que a gente quer muito você aqui e tal. Eu falei: não, claro, porra, o Flamengo é o clube que me revelou, também eu sou muito feliz aqui. E você vai ajudar muita gente, é o ano que você vai se afirmar e tal, que você vai se consolidar, na verdade, né? Com a gente e tal. E, pô, tinha um carioca que era muito importante para mim, porque era o período ali que eu poderia pegar a mesma confiança, né? Porque já vinha de um ano que a gente, graças a Deus, conseguiu livrar do rebaixamento, jogando. E aí era um ano que eu poderia me afirmar, né? E aí eu lembro que eu assinei, pô, super feliz. Pô, botei nas minhas redes sociais, super contente que eu tinha renovado com o clube.
de coração. As pessoas, na época, pô, eu ouvi muita coisa. Ah, Matheus mercenário, quer ir para a Juventus para ganhar dinheiro. Só que as pessoas não sabiam que eu ganhava. Eu joguei o ano inteiro no profissional ganhando R$ 1.000. Isso é impensável. Um jogador, um atleta que joga um profissional ganhando R$ 1.000 e eu nunca nem liguei para renovação, porque o que eu estava no clube que me revelou e estava jogando, entendeu? Então, assim, logo depois que eu renovo com o clube, uma semana depois eles me descem para a base. E na época não foi nem na época o treinador, se eu não me engano, era o Mano Menezes, não foi nem ele que veio falar comigo, foi o tipo o auxiliar. Falou: "Ah, vai para lá para Taça BH, que você vai jogar a Taça BH e vai voltar". Eu falei, aquilo mexeu muito comigo assim psicologicamente, né? Porque pô, eu tinha uma proposta da Juventus que estava praticamente certa. Eu já estava com a passagem comprada pelo clube. Aí o pessoal chegou, não aceitou. Tudo bem, renovei com o meu clube do coração. Beleza. Pô, na semana seguinte que eu renovo, que os caras me prometem tantas coisas, e na semana seguinte eles me descem para a base, aquilo mexeu comigo. Imagina para um garoto de 17 anos que fala: caramba, esse ano vai ser um ano que eu pô, vou começar já direto no profissional, fazer pré-temporada e tudo, e me desce para a base, sabe? Isso mexeu muito comigo, só que eu falei assim: não, cara, eu vou arrebentar nessa Taça BH para poder voltar forte, né? E eu vou para a Taça BH, a gente sai, se eu não me engano, nas quartas ou na semifinal, eu sou o artilheiro do clube na competição, pô, nunca fui um cara de ser artilheiro, mas, pô, faço bastante gols para o meio-campo, volto para da Taça BH, não recebo uma ligação, não recebo uma mensagem e me deixam um ano todo treinando na base. Nem treinar com o profissional eles deixavam. Então, assim, foi um ano muito difícil para mim. Eu, assim, em termos de, pô, se você parar para pensar, eu deixo de ir para uma Juventus, que é uma Juventus. Eu vi o presidente da Juventus falando para mim que ele queria que eu fosse para lá porque ele queria que o Pirlo fosse meu mentor. Então, assim, isso mexe com um atleta. Isso mexe com um atleta de 17 anos. Mas, enfim, acabou que não fui para a Juventus, fiquei no meu clube, renovei, que foi uma outra alegria imensa, sabe? De poder renovar mais, não lembro, 3 anos, de poder renovar no clube que, pô, que me abriu as portas no futebol. De ficar mais tempo no clube que eu comecei minha carreira. E, de repente, na semana, foi uma semana, cara. Eu não estou exagerando, foi literalmente uma semana e me desceram para a base. E depois tu vai para uma competição, fala que você vai voltar para o profissional, ninguém te liga, ninguém te chama. Às vezes eu passava assim, nego nem falava comigo, entendeu? Então, assim, foi um período muito difícil para mim, assim, mexeu muito comigo. Eu acho que isso atrapalhou um pouco na minha volta ao profissional, isso me atrapalhou um pouco, porque tirou um pouco da minha confiança, mexeu um pouco com a minha cabeça também, né? Assim, era difícil para mim, com 17 anos, poder assimilar isso tudo. Mas, assim, não guardo mágoa de ninguém também. Eu acho que as coisas acontecem por uma razão, por um propósito. Então, isso serviu para poder me amadurecer como homem, né? Como pessoa, como atleta também. Entender um pouco mais, Matheus, foi porque o Bebeto, seu pai, apoiou um candidato dentro do Flamengo e não o Valim, não o Não, na verdade foi Bandeira? porque... Não, não, Bandeira eu sempre tive uma boa relação e Ah, tenho até hoje uma boa relação com ele. Foi uma coisa mais específica mesmo do Valim, em termos de... Assim, eu ouvi que era porque na época que meu pai saiu do Flamengo pro Vasco, sabe? Ele ali ficou com sei lá, deixou de ser sócio do clube. Eu não lembro exatamente a história, mas eu lembro que foi algo correlacionado com a saída do meu pai do Flamengo pro Vasco, sabe? Só que, cara, as pessoas também não sabem o que aconteceu na época da saída do meu pai do Flamengo pro Vasco, entende? As pessoas não sabem a fundo o porquê que meu pai saiu do Flamengo. As pessoas não sabem que meu pai queria ficar no ficar no Flamengo Flamengo, é. Eu já e o entrevistei presidente... o seu pai e ele falou isso aí. Pode completar, Isso, exatamente. É. as pessoas não sabem disso, sabe? Os detalhes de uma negociação, sabe? E antigamente era completamente diferente de hoje em dia, entendeu? Então, assim, foi um período difícil para mim, cara. Assim, foi um período muito complicado para mim, emocionalmente, mentalmente, porque eu acho que para um garoto ali, aquilo que a gente estava falando da transição é complicado, sabe? Eu não sei. Isso pode afetar, mas eu acho que, assim, de verdade, eu não guardo mágoa de ninguém, eu não tô criticando o clube, a instituição Flamengo, jamais eu farei isso na minha vida, até porque isso não é do meu caráter, principalmente o clube que me revelou, o clube que me abriu as portas, o clube que eu passei mais tempo no clube do que em casa, entende? Então, assim, é, eu digo isso especificadamente para as pessoas que trabalhavam na época, sabe? O clube, pô,
do clube, eu não tenho o que falar do clube. Sempre eu treinava de manhã no futsal, treinava de manhã no futsal e à noite treinava no campo, à tarde treinava no campo. Então, assim, eu chegava em casa só para dormir, sabe? Eu treinava de tarde no futsal, de tarde no campo, à noite no futsal. Então, assim, eu passei mais tempo no clube do que em casa, sabe? Assim, então, jamais, jamais, não só o Flamengo, mas como qualquer clube que eu passei, jamais eu irei falar mal da instituição do clube, né? Assim, eu digo isso relacionado às pessoas que estavam trabalhando na época, que eu, sinceramente, também não guardo mágoa nenhuma, não. Você fala Depois de qual cidade de Portugal? Perdão, Luísa. Hoje eu estou em Faro, aqui no Algarve. Tá. E você atua no Mafra, né? Não, eu estou no Farense. Eu atuo no Farense, em Farense. Portugal. Tá. eu queria complementar essa saída do Flamengo, porque lembro que em 2014 teve aquela Copa do Brasil, né? Que eu acho que todo mundo, todo rubro-negro lembra daquele jogo, da virada do Atlético Mineiro e tal, que você entra também no decorrer do jogo. É, você avalia que assim a sua saída do Flamengo aconteceu no momento certo, assim, para você conseguir viver outra coisa na sua carreira, outro momento, ou você acha que poderia ter ficado um pouco mais ali naquela fase? Eu acho que eu saí no momento certo. Eu acho que depois dessa Copa do Brasil era complicado ficar ali, sabe? As pessoas, imagina que tenha, voltando, recapitulando assim as coisas, né? Que eu falei para vocês, saiu essa matéria dizendo que eu jamais iria vestir a camisa do Flamengo, essas coisas. Então, querendo ou não, cara, a torcida que sempre foi uma torcida que me apoiou, eu entendo eles, porque eles lendo aquelas coisas, eles falam, pô, cara, um garoto de 17 anos falando que nunca mais vai vestir a camisa do clube. Não existe isso, sabe? Então, foi complicado para mim, porque após aquele jogo também, pegaram muito no meu pé, sendo que, pô, aquele jogo, eu me lembro muito bem daquele jogo, pô, eu tava 3, 4 meses sem jogar, tinha feito um jogo um pouco antes contra a Chapecoense, mas faltando 10 minutos para acabar o jogo, e depois eu entro na semifinal, já com uma situação muito complicada, né? Que o Atlético tinha feito mais um gol e estava vindo para cima. Assim, eu nem toquei na bola, cara. O Atlético, assim, foi totalmente mérito do Atlético Mineiro, que era um clube também, pô, muito bom. Assim, foi mérito deles. Eu nem toco na bola praticamente, acabei saindo, vamos dizer assim, com os torcedores falando muitas coisas, sabe? Mas eu acho que foi mais por questão dessa situação da passada, sabe? Que foi se arrastando, se arrastando. Eu não podia entrar em detalhes na época, eu tinha um contrato com o clube, eu não poderia falar das coisas que tinham acontecido. Então, eu acho que aquilo ali acabou minando um pouco a minha saída, sabe? Então, por isso que eu acho que eu saí na hora certa de poder seguir minha carreira, né, aqui fora, que era um desejo meu também, que eu tinha falado para vocês, que era um desejo meu antigo, de poder vir para a Europa para poder desvincular essa imagem do meu pai, né, do filho do Bebeto, que era um dos motivos também da Juventus na época, de poder desvincular também a imagem. Assim, a da Juventus também, a Juventus, mesmo depois que eu renovei, eles me queriam ainda, e eu ainda falei que abria mão de tudo que eu ia receber da Juventus para dar para o Flamengo. Então, tipo assim, as pessoas não sabiam daquilo, sabe? Por exemplo, isso não saía na imprensa, dizendo que o Matheus abria mão de tudo que ele ia ganhar, de luva, de tudo, que era um valor alto na época de milhões de euros que poderia ganhar para dar para o Flamengo, para ninguém sair prejudicado, entendeu? Assim, só que isso não saía, só saía que o garoto não queria mais vestir a camisa do clube, que era uma completa inverdade, completa mentira. E foi o que eu falei, que acabou culminando para que eu saísse do clube, né? Que eu acho que foi no período certo. Quando chegou a proposta do Estoril, eu acho que era sentando com a minha família, eu falei, olha, eu acho que é o momento certo, sim, de sair um pouco do Brasil e seguir minha carreira. Qual